Oi? Está gravando a partir de agora. Oi! Ai, quanta gente linda! Lega, Dai! A Dai, saudade da Dai! Tudo bom? Eu tô bem, Gente, você? peraí. Graças a Deus, mano. E contigo, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Que bem. Ai, a Ju, que querida! Ai, coisa boa! Seja bem-vinda! Obrigada. Direto de Barra Velha Beach. Onde é que eu tô aqui, gente? Tá. Ah, não, já me vi aqui. Ai, a Ju, que coisa boa que a Ju tá aqui. Glória a Deus. Recuperada, mana? Mais uma abençoada aqui participando. Ai, eu não acredito que as duas Ju estão com a gente. Não, gente, não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. Não vou chorar. Mas eu começo a chorar. Ai, Ju! As duas estão com a gente, a Taninha, que alegria. A Lega voltou aqui, segunda vez, a Dai. Ai, que saudade. A Daia e a Dai, né? É bom. Tá. Olha, a Tânia vem e já põe os cabelos pra cá e já faz uma coisa aqui, uma pintura. Tô arrumando, mano. Só pra esbanjar. Só pra esbanjar Os tachos. os cachos. Nem gosto. Também não queria. Para não dar, tá tudo arrepiado ainda não. Me ajuda aqui, eu não consigo me ver. Peraí. Ai, que alegria ver você. Não acredito que as duas juntam com a gente. A Déia entrou. Glória a Deus. A gente vai esperar mais um pouquinho para entrar. Acho que a Grace entra também, a Rose, né? Tá entrando. Ai, meu Deus do céu. Oi, irmã. Seja bem-vinda. É a mãe da Lei, da Ana? Sim. É a mãe da Ana. É a Simone, isso. Glória a Deus pela tua vida, viu? Seja bem-vinda. Deus é bom. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12. Impressionada com a bondade de Deus. Impressionada com a bondade de Deus. Bonitinhas. Vocês conseguem ver todas? Não. Não, só você. Tão bonitinhas. A Aninha vê todo mundo? Vai tirar foto? Tem duas pessoas. Oi? Consegue ver? Quem mais vai entrar? Deixa eu ver. Vamos esperar um pouquinho mais a Grace. A Karina de hoje. Porque a gente tem A Camila também vai entrar mais tarde, porque ela vai fazer o bebê dormir. Ah, benção. Que benção, glória a Deus. Muito feliz com a presença de vocês, viu? Muito feliz mesmo, muito a Deus. Elas estão com a gente pela primeira vez. Eu não lembro mais, porque minha memória é uma benção, mas eu acho que nós já estamos no 8º encontro? Não. 7º encontro? Ô, manas, eu não tô escutando a Carla direito, é só eu ou vocês também? O tom melhorou, não? Eu tô escutando. Melhorou? É. Só deu um fone. Ô, Lu, teu volume do note tá no último? Deixa eu ajustar aqui já pra não... Não, Ana, não tá no último. Não tá, tio. Vamos ver se aumenta um pouco mais, que daí... Onde eu tô bem alto aqui. Onde eu tô, posso falar bem alto. Deixa eu ver. A Grace foi trocar a fralda da Bia e já conhece, ela falou. Então vamos esperar só a fralda da Bia. E daí a gente vai... A Lê também vai aceitando, né, Lê? Conforme elas vão entrando. Que bênção, gente. Como Deus é bom. Deus é muito bom mesmo. Ai. Ô, Dai,
Eu vou te pedir, mana, só a gentileza de daí você deixar mudo o áudio, se você não se importar. Tem nem aí contigo? Tem os dois. Não, olha, gente, isso que a mãe é guerreira, né? Oi, amor! Oi, pai. Tudo bom, Caleb? Que lindo. Olha, Vem agora, Beck. que bom que a gente chegou, né? Tem que se encontrar por uma ferramenta. Viu a Beck? Glória a Deus. Oi, amor. Oi, Rebeca. Oi, Dona Tantarina esmaga. Ai, que coisa mais linda. Então, a gente vai orando, irmãos, para começar, e daí, com certeza, daqui a pouco a Grace entra, e a Karina também. A Karina, ela tá ministrando para um grupo lá de estudantes de medicina. Ela disse que ia entrar um pouquinho mais tarde. Exato. Tinha 2 irmãs também que tinham confirmado, mas daí elas estão bem gripadas e estão indispostas, e a gente vai até, inclusive, orar pela Irene. Ela pediu oração, que ela começou a ficar com muita dor no corpo agora de tarde, e a gente vai fazer uma oração por Simone. Todas vocês travaram para mim. Acho que é a tua internet, Carla. Ai, Jesus, o que eu vou fazer aqui? Eu tô na rua. Voltou? Tá conectada no Ai, que cabo? benção. Porque que vocês me avisem, tá? Porque eu vim para o escritório para falar mais alto aqui, senão o Elton foi à frente, aconteceu aquele episódio aqui, né? Meu Deus. Que foi se abaixar e cometer um acidente, e daí por isso que a pessoa vem aqui para trás para se isolar, para não acontecer mais essas coisas, né? A Ju travou para mim. A Ju travou para mim. Oi, tia Carla, alguém está te perguntando algo aqui. A Beli! A Beli tá lá estudando a Bíblia agora, sabia? Ela tem que ler todo dia uma parte e fazer um resumo para tia. Manda um beijo para Beli. Hoje ela tá lá em Eclesiastes. Ele tá o dia inteiro pedindo pela Beli. Ai, meu Deus, coisa linda. Vamos orar então, manas? Vamos orar. Eu vou pedir para a Deia orar por nós, para pedir para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Eu agradeço realmente a presença de todo mundo, daquelas que estão com a gente pela primeira vez. Estou muito feliz pela mãe da Aninha e da Lê aqui com a gente, a Dai, né, como eu falei, todas vocês. E vamos pedir agora para que o Espírito Santo tire do nosso coração e da nossa mente todo tipo de preocupação, sabe, tudo aquilo que pode, neste momento, nos impedir de ouvir a voz do Senhor neste momento, que realmente seja um momento de qualidade, de comunhão com o Senhor, um momento nosso com o Espírito Santo, um momento especial, único. Então, assim, esvazia a tua mente. A gente é mãe, a gente tem um monte de coisas para fazer, a gente é dona de casa, a gente trabalha fora, mas agora a gente vai esvaziar a nossa mente e o nosso coração de todo e qualquer tipo de preocupação e pedir para que o Espírito Santo nos alimente. Amém? Vamos lá, Deia? Amém. Deus, nós queremos neste momento, Deus, colocar em tuas mãos essa reunião, te agradecer, Senhor, por mais que este momento que o Senhor nos permite estarmos aprendendo mais da tua palavra. Verdade. Te agradecemos, Senhor, por este aplicativo, Senhor, que o Senhor usou essas irmãs, Senhor, esse discernimento, Pai, que o Senhor tem capacitado, Senhor, nessa área. Continua dando sabedoria a elas, Pai, que Amém. Alcançar mais vida, Senhor, querido. Continua nos dando estratégia, Senhor, e sabedoria para expandirmos a tua palavra, Senhor, querido. Querido, agora eu venho te pedir também que o Senhor leve cativo as nossas mentes, Pai. Que Em nome de Jesus. Absorver tudo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, Pai. Tanto vem estar trabalhando no nosso coração para que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos, Senhor querido. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Trabalha na vida daquelas que ainda não estão participando, que o Senhor venha despertar o desejo nelas, Senhor. Também em nome de Jesus. Não estar presentes, Deus, mas por motivo de saúde, Pai. Nós não, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa tocá-las neste momento, Pai. Tirando dor, todo sofrimento, Deus amado. Repreendemos toda a enfermidade, Senhor, sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai.
que elas Entendi, sejam Jesus. para a tua glória, Senhor, e que no próximo encontro, Deus, elas possam estar presentes e aprender cada dia mais sobre a tua palavra, Pai amado. Entrega a vida de cada mulher, cada irmã, Deus, que está presente nesse estudo, Senhor. Espírito Santo, dá-nos o teu discernimento, Pai. Dá-nos, Senhor, Senhor, para aprendermos e entendermos o que tu tens para nós. Em nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos, Senhor, este momento. Amém. Amém, glória a Deus. Então, nós estamos no livro de Mateus, acho que já é o 8º encontro, ou 7º, não lembro, acho que é o 8º. E a gente vai bem devagarinho, porque a gente começou lá desde a genealogia de Jesus, né, as gerações, e agora a gente vai avançando, mas a gente vai bem devagarinho mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês interrompam, vão perguntando, a gente vai se apoiando, vai se alimentando. Hoje, especificamente, nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, do versículo 16 em diante. O início do capítulo 7. Para as que estão participando a primeira vez, eu vou tentar fazer um resumo geral do que nós já conversamos até agora. Assim, meio, não dá para fazer muito detalhado, mas a gente está tentando uma forma de mostrar para vocês através de vídeo ou gravação tudo que nós já conversamos até aqui. Mas o Evangelho de Mateus é um evangelho mais judaico que existe e um evangelho muito profundo que mostra muitas verdades bíblicas. Neste evangelho, Mateus, como testemunha ocular de Cristo, ele expõe muitas questões judaicas, costumes judaicos da época, e Jesus, nos ensinamentos dele, principalmente a partir ali das bem-aventuranças no capítulo 5, ele usa muitos elementos, muitas questões culturais dos judeus para ensinar as verdades bíblicas que ele queria ensinar tanto para judeus, também como para gentios, tá? Gentil somos nós, né, que não somos os judeus. Então, assim, a partir do momento que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, ali deu início ao ministério dele aqui na Terra. Antes houve uma preparação de Jesus para este ministério. Jesus estudou muito, ele se tornou rabi, ele ensinava nas sinagogas. Desde pequeno, a Bíblia diz que ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Jesus, ele ensinava os mestres, imagina, ensinava os líderes das sinagogas. Então, ele se preparou, né, tem um episódio ali, inclusive, em Lucas, capítulo 2, que com 12 anos ele está ensinando no templo, o pai e a mãe dele seguem viagem, percebem que ele fica lá, e ele está ali ensinando, e as pessoas encantadas com os ensinamentos de Jesus. Jesus, então, é batizado, dá início ao ministério dele aqui na Terra, e Jesus vai para o deserto passar por tentação. Diz a Bíblia que o próprio Espírito, o Espírito Santo, levou Jesus para o deserto, para ele ser tentado. E ali diz que durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e foi tentado de 3 formas pelo diabo no deserto. E venceu os 3 tipos de tentações. Calma, capítulo 4, capítulo 3 de Mateus, e a gente está vendo uma forma de disponibilizar tudo que nós já conversamos para vocês poderem ver também mais tarde. Aí, então, continua o ministério de Jesus. Jesus, ele prega para a Galileia dos gentios, vai lá. Ele vai para o monte, em frente ao mar da Galileia, da outra parte do rio, e daí ele começa as bem-aventuranças, aquelas verdades maravilhosas que ele ensina, né, no Sermão do Monte, através das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa mais que feliz. Quão felizes são, aos olhos de Deus, aqueles que obedecem os meus mandamentos. Tem mais gente entrando, glória a Deus. Acho que é a Grace, né? Tem uma que está sendo... É a Grace. Então, ali ele expõe as bem-aventuranças, as verdades, e, assim, Jesus sempre
conta aspectos culturais dos judeus para ensinar as verdades que ele queria ensinar para o povo. E aí, depois das bem-aventuranças, no capítulo 5, eu estou dando só um apanhado geral, ele continua, dá um ensinamento sobre ser o sal e luz do mundo. A lei, a questão da lei era muito importante para os judeus, muito importante. Eles, entre aspas, queriam obedecer à lei. Havia os escribas, havia os fariseus. Os escribas, eles copiavam a lei para as pessoas. A lei, os mandamentos de Deus que foi dado para o povo de Israel, lembra lá no Velho Testamento? E essas leis foram ensinadas ao povo, né? O povo judeu cumpria essas leis, tentava cumprir. Jesus, então, aqui no capítulo 5, ele diz que ele veio para cumprir a lei, não revogar, mas veio para cumprir, não acrescentar nenhum ai, nenhum i, nada, mas para cumprir. Mas Jesus se mostra como o verdadeiro Messias, o Salvador. E ele vai questionar a religiosidade de um sistema judaico fariseu que era hipócrita. Então, esse livro de Mateus, que bênção, glória a Deus, a Grace que entrou, a Cá também entrou, glória a Deus, a gente está com 14 irmãs. Deus é muito bom, glória a Deus. Que alegria ver vocês, de coração. Então, em muitos momentos, Jesus, ele confronta esse sistema religioso, esse sistema fariseu judaico, né, os costumes dos judeus que eram usados de forma hipócrita, né, ao invés de eles amarem o povo, ao invés de realmente considerarem, verem em Jesus, olharem a realidade que ele era o verdadeiro Messias, o Salvador, eles não fizeram isso, eles o negaram, eles o perseguiram, e os discípulos dele também, né? E Jesus, então, até o final, a gente vai chegar até o capítulo 28 lá, quando ele comissiona, quando ele dá grande ordem, né, para que se faça discípulo em todos os povos, em todas as nações, ele vai condenando esse sistema fariseu e judaico, essa religiosidade, essa hipocrisia que era praticada. Então, daí ele continua o adultério, ele fala a verdade sobre adultério, divórcio, a questão dos juramentos, não levantar falso testemunho, não jurar falsamente. Ajuda aos necessitados, e aí eu queria relembrar com vocês o nosso bate-papo anterior, que falava sobre esmolas e oração, sobre as ajuda aos necessitados, lembra? E a questão da oração. Nós estudamos o modelo de oração do Pai Nosso, que Jesus dizia que as pessoas não precisavam ser mais hipócritas e fazer as orações altas nas ruas, e fazer Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo bem? Então, assim, ele condena o fato de as pessoas irem para as ruas, fazer oração em voz alta para se aparecerem. Ele diz que nada daquilo ali era necessário. Aí ele diz para os discípulos e para as pessoas ali nessa parte do sermão, as pessoas deveriam orar conforme a oração do Pai Nosso. Não que deveriam aplicar como uma reza padronizada exatamente as mesmas palavras que ele utiliza na oração do Pai Nosso. Mas há verdades em cada contexto da oração do Pai Nosso que nós devemos aplicar nas nossas orações em reconhecimento ao que está no coração de Deus. Eu queria que você, que não esteve com a gente na semana passada, lesse Mateus capítulo 6, do 5 até o 15. E depois eu me proponho até, quem quiser marcar um outro dia que não estava aqui, para a gente ver cada aspecto da verdade que Jesus quis ensinar na oração do Pai Nosso. E que as nossas orações, elas devem ser conforme aquilo que ele estava exemplificando. Pai Nosso que estás no céu, o que significa isso? Seja feita a tua vontade, venha ao teu reino. O que significa isso? Perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Cada versículo por Jesus, ela tinha um fundamento, e desta forma, assim também, na mesma proporção, devem ser as nossas orações feitas para o Senhor. Por isso que ele deu o modelo de oração do Pai Nosso. Daí, hoje, nós vamos dar continuidade, tudo bem, gente?
Até aqui? Nós vamos dar continuidade para a questão do jejum. Então, a gente vê que, eu queria que você anotasse aí, ó, 3 práticas da verdadeira religião para o judeu, que é a questão das esmolas, a questão da oração, e o terceiro exemplo, o terceiro aspecto que é importante para a verdadeira religião do judeu. Então, o judeu considerava esses 3 aspectos. Nós vimos ajuda aos necessitados. Semana passada, a forma como as pessoas davam as ofertas no templo, jogavam as moedas para fazer barulho, para mostrar que realmente elas estavam ofertando, elas queriam ser vistas por causa disso. Jesus condena esta hipocrisia, essa prática, e diz que é importante realmente, né, essa ajuda ao necessitado. Então, a questão das esmolas, a questão da oração, que Jesus mais uma vez condena a hipocrisia daqueles que oravam, escolhiam as melhores palavras, eram oradores e usavam de vãs repetições, iam em ruas públicas, onde tinha mais pessoas para fazer orações e para se aparecer. Jesus condena isso. Jesus disse, vai para o teu quarto em secreto, e em secreto teu pai te recompensa, e nos ensina o modelo da oração do Pai Nosso. E o terceiro aspecto hoje, que é a questão do jejum. Eu estou tão feliz que o Zoom não vai cortar a gente, que vocês não têm noção. Não, sério. Agora eu estou olhando o tempo preocupada. Gente, o Zoom não existe hoje. Que coisa maravilha. O Zoom foi embora. E hoje, então, a gente vai lá para o jejum no versículo 16, tá? Que alegria, né? Não tem Zoom, gente. Que coisa boa. Versículo 16. Vamos lá. Eu vou pedir para Daia ler para a gente. Daia, consegue ler ou tá com o Heitor aí? Tô com o Heitor aqui, mas eu consigo ler. Não. Tu lê para a gente do 16 ao 18? Tá. Pode ler já? Por favor. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Meu Deus, impressionante. Daí vem o terceiro exemplo da prática para o judeu da verdadeira religião, que é o jejum. Aí Jesus pega aspectos da cultura judaica, lembram? Para questionar, para confrontar um sistema. Deixa eu baixar minha câmera. Para confrontar um sistema religioso daquela época. Aí ele começa dizendo assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Quantas vezes? A palavra hipócritas. Em muitos momentos ele usa raça de víboras. No bate-papo passado, a gente conversou um pouquinho que até mesmo entre os próprios judeus havia partidos entre eles e movimentos, e uns se achavam mais superiores aos outros. Existia uma classe de saduceus, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, e a gente viu mais outros, né, que eu também me proponho a conversar com quem não estava na terça-feira passada para explicar um pouquinho isso. E Jesus sempre combatendo a hipocrisia em um sistema religioso. Então, olha só. A terceira forma da verdadeira religião para o judeu, tá? A Jesus aqui tá combatendo essa hipocrisia e denuncia essa tentativa deliberada de criar uma aparência de jejum. Eles criavam uma falsa aparência de jejum, de tristeza, de sofrimento. Vocês sabiam? Eu estava vendo num livro que nós temos de estudo aqui em casa, que os judeus, eles espalhavam cinzas nos rostos deles e eles faziam desenhos nos rostos de uma forma para se parecerem mais magros,
mais sofridos enquanto jejuavam, para mostrar que eles eram sofredores e que eles estavam jejuando aparência para os outros. Aí Jesus condena isso e Jesus diz, não, o verdadeiro jejum não é esse. E ele tem que ser em secreto, porque desta forma há uma recompensa. Então, a prática judaica da época era esfregar cinza na face, parecer magro, triste e uma expressão sombria. Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem por que Jesus começa isso condenando a aparência triste dos hipócritas. Olha o que eles faziam. Meu Deus, Carla, mas como eles eram complicados, esses judeus, né? Será que a igreja hoje também não é hipócrita assim? A igreja em geral? Vamos continuar. Aí, eles desfiguravam o rosto quando jejuavam, né? Para parecerem mais sofredores. Sofredores no sentido de serem mais santos. Eles queriam se mostrar idade espiritual de superioridade, de santidade. Aí, na verdade, o que Jesus está falando aqui no versículo 17, ó, ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos olhos que você está jejuando, olhos capitais, perdão, 18, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. O que é o jejum? Eu acho que jejum, ele é pouco comentado nos dias de hoje nas igrejas em geral, né, quando eu tô me referindo ao reino de Deus, porque ele é um modelo bíblico, assim, muito importante, e que ele é muito praticado entre nós. Na verdade, ele não é como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra agora. O jejum, ele não é necessário para a salvação, biblicamente falando. Esse não é o contexto. O jejum, você se abstém como forma de gratidão a Deus, porque é um momento especial entre você e Deus, e ali naquele momento você vai estar ouvindo do Senhor a vontade dele para a sua vida. Isso que é jejum. Por que, Carla, que Jesus nos deixa esse modelo de jejum? Vamos lá, então, para ver o próprio Jesus, o que ele fez quando ele exerceu, antes de exercer o ministério dele. Em Mateus 4:2, porque a gente vai ver através de exemplos bíblicos o que é jejum e o como ele é importante. Só que ele é pouco falado nos dias de hoje. Peguei outra Bíblia aqui, vou voltar para aquela que eu estava. Mateus 4, capítulo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, né? E depois continuou. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e o próprio Senhor Jesus se consagrou, se separou 40 dias e 40 noites, e a forma como ele foi tentado no deserto foi muito forte. Ali o diabo ele pegou em três aspectos, 3 pontos ali, muito importantes na tentativa de fazer com que Jesus desistisse do propósito dele, da missão dele aqui na terra, que era nos salvar. Ele pegou firme, e Jesus combateu pela palavra, né, todas as tentações ali do inimigo, e venceu. Então, jejuar é se abster de um apetite físico, né? Biblicamente se refere à comida. Respeito às pessoas que dizem que, eu sou vou dar um exemplo, tá, gente? Aqui eu já ouvi isso, não sei se vocês já ouviram. Eu sou viciada em café. Eu vou fazer um jejum de café. Não vou tomar café durante 3 dias. Para Deus. Eu não quero criticar, eu não quero julgar a pessoa que faz isso. Só querendo te mostrar que, biblicamente, jejum se refere a alimento, tá? Você se abster do apetite do alimento, tá? Durante um certo tempo.
Eu conheço um homem de Deus, uma referência de pastor, assim, para minha vida, que ele foi criando a prática do jejum aos poucos, e ele começou jejuando 2 dias, e foi aumentando, e foi aumentando, e foi aumentando, ele conseguiu ficar 12 dias, e ele foi aumentando, ele ia para uma casa de praia, ficar sozinho, ele e o Espírito Santo, e cada dia ele aumentava um pouquinho o jejum dele, até que chegou um momento que ele conseguiu jejuar 40 dias. Ele ficou sozinho com o Senhor. Mas isso não foi de uma hora para outra. Aqui a Bíblia diz que Jesus fez isso antes, né, de exercer o ministério dele. Esse homem, ele conseguiu indo aos poucos. Na verdade, o jejum, ele é um método de exemplo do próprio Senhor Jesus, para que você esteja em sintonia, sensível à voz do Espírito durante aquele momento. Aquele momento da sua vida que você não sabe que atitude tomar, que você está confusa, que você está aflita, que você não consegue ouvir a direção de Deus para a sua vida. Neste momento, Jesus, em muitas passagens, nos mostra, ele sendo o exemplo primeiro, que o jejum ele é necessário para que você se separe para Deus, para que você se consagre para Deus, para que você ouça a voz do Espírito e saiba que decisão tomar conforme a vontade de Deus. Para isso serve o jejum. Vamos ver 4 referências bíblicas sobre jejum. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. 1 Coríntios, Coríntios, segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 11, versículo 27. Gente, eu estou toda atrapalhada aqui. 11, 27. Alguém pode ler para a gente? Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Apóstolo Paulo, né? A carta dele para a igreja de Corinto. Então, aqui ele diz que ele passou necessidade, muitas vezes ficou com fome e sede, e muitas vezes, por vontade própria, em jejum. Aqui a gente vê uma referência bíblica, apóstolo Paulo e Barnabé, antes de se separarem, apóstolo Paulo para as igrejas, apóstolo Paulo na prisão, apóstolo Paulo antes ali com Pedro, de definir quem que ia pregar para gentil, para judeu, e durante muitos momentos, o apóstolo Paulo é referência da prática de jejum, e também tem o fato de que ele, como judeu puro, né, praticava isso, a questão do jejum para o judeu mesmo. O apóstolo Paulo era um líder religioso muito grande, então ele já praticava, já tinha prática do jejum, mas depois da conversão dele, em muitos momentos, em muitas referências bíblicas, a gente vê o apóstolo Paulo jejuando para tomar decisões, para se manter firme na fé, para se manter firme na caminhada, como uma forma de consagração a Deus, para entender a vontade do Senhor, do que ele deveria fazer até mesmo antes das viagens missionárias dele. Outra referência bíblica, Mateus 9, 14. Mateus 9, 14 e 15. Essa daqui é muito interessante. Que a gente vê discípulo de João Batista e a gente vê discípulo de Jesus. 14 e 15. Alguém pode ler para a gente? 9, 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Meu Deus, coisa linda, né, gente? Imagina Jesus falando isso ali para
para os próprios discípulos, né, para os discípulos de João Batista. Esse contexto aqui mostra que os discípulos de João, esse João é João Batista, né, vieram falar com Jesus e disseram: por que nós jejuamos, os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Aí Jesus, de forma maravilhosa, soberana, inteligente, ele vai lá e ele ensina uma verdade bíblica incrível e diz que ele mesmo se apresenta como noivo, discípulos dele convidados da festa de casamento. E daí ele diz que o próprio noivo está com ele e com eles, e enquanto o noivo estiver com eles, então não é necessário. Porque Jesus sempre estava mostrando que ele era o Messias, que ele era o Redentor, que ele estava ali presente, e muitos não o reconheceram. A gente vê lá na frente, a gente vai ver, não é, Rose? Lá muitas vezes a gente vai ver no 3 evangelhos que o Senhor Jesus não foi reconhecido entre os seus, em Jerusalém mesmo. Tanto é que ele diz: profeta em sua própria casa não tem honra. Profeta em sua própria casa não tem honra, quando ele está dizendo assim: entre os meus eu não sou reconhecido. Né, o verbo que se fez carne, Deus, Filho de Deus ali em forma humana, e muitos não o reconheceram. Então aqui ele está dizendo o seguinte, que ele era o noivo e que os discípulos são os convidados do casamento, enquanto ele estivesse ali, então era necessário o jejum, mas que chegaria um tempo, então, que ele seria tirado deles, então eles precisariam jejuar. Lá, o 15, como podem os convidados noivos ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, então eles jejuarão. Essa passagem bíblica é muito bonita, assim. Aqui a gente vê que ele não ordena o jejum. A verdade não é uma ordem bíblica, ela é uma prática para a verdadeira religião dos judeus. Não existe uma ordenança, mas existe uma instrução, existe uma recomendação, existe uma aprovação de Jesus para o jejum. Inclusive, essa aprovação, esta instrução feita pelo próprio noivo, pelo próprio Senhor Jesus. E ele mesmo foi um exemplo antes, fazendo o jejum lá no deserto. Jesus sempre, marquem isso na cabeça de vocês, Jesus sempre foi um exemplo vivo do que deveria ser feito para depois ele ensinar essa verdade para os discípulos. Ele sempre fez antes, ele sempre começou por ele o exemplo vivo do que os discípulos deveriam fazer, do que nós devemos fazer. Jesus sempre vai, através da vida dele, ensinar o que tem que ser feito. Sempre foi assim. Lucas capítulo 2, 37. Eu estou feliz que não tem zoom para cortar, mas eu não vou falar demais. Eu me comportar em nome de Jesus. Lucas capítulo 2, 37, a gente vê uma profetisa aí chamada Ana no templo, uma senhorinha, querida veinha, coisa mais querida, que ela se dedicava no templo às reuniões públicas, a prática do jejum. Lucas capítulo 2, 37. Cadê o meu Lucas? 37. 37, alguém lê pra gente? E que era viúva de 84 anos, esta não tinha templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Gente, que mulher é essa? Vamos combinar. Opa, o que eu fiz? Eu tô aparecendo pra vocês? Tô, né? Meu pai, ficou um negócio branco aqui, até um negócio. Não, né? Tô tudo em ordem, né? Que senhorinha não devia ser ela, né? Que senhorinha. A gente vai ver depois o tempo que ela ficou viúva, casada, mas isso não importa. O que importa é que ela participava frequentemente das reuniões públicas, se dedicava a adorar a Deus, se dedicava à prática do jejum, e a gente vê que ela, como profetisa, o nome dela é Ana, ela recebia verdades espirituais como profetisa, e ela reconheceu em Jesus que ele era o verdadeiro Messias. Isso está ali, ó.
O 38, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha, gente, coisa linda isso. Que mulher, já pensou em encontrar uma mulher dessa? Olha, esse versículo mostra que ela se dedicava, né, a frequentar as reuniões públicas e a prática do jejum. E quando viu Jesus, rapidamente o reconheceu como Redentor e adorou a Deus ali mesmo naquele lugar. Vamos para Atos, capítulo 12, versículo 13. Vamos lá para a igreja primitiva. Quando a gente estudar Atos, a gente vai chorar muito. Aliás, a gente chora em tudo quanto é livro, né? Eu não sei se vocês, mas eu tenho que parar. Quantas páginas eu tenho aqui tudo borrada? Não sei se vocês são assim também, mas... Aí eu paro, eu continuo no mesmo versículo 3 vezes. Aí no Atos, capítulo 14, versículo 23. A Aninha lê pra gente. Veio. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbitérios em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles... Então ali a gente vê a estrutura. Perdão. Tem mais um pouquinho aí. Perdão. Eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Isso. A gente vê ali uma certa organização da igreja primitiva, mas o fato aqui especificamente que Paulo, ele dá um exemplo de jejum associado à oração, né? Assim como aquela profetisa Ana que a gente viu em Lucas. Então a Bíblia diz que eles oraram e jejuaram, né? Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Então, esse sinal de oração para ouvir uma instrução, uma direção do Senhor diante do que eles precisavam fazer. Para a gente finalizar a questão do jejum, o fariseu, ele se vangloriava quando ele jejuava 2 vezes por semana. O fariseu, quem era? O fariseu era aquele que cuidava do ritual, do cerimonial, né, das ofertas no templo. Tinha uma vestimenta linda, aliás, eu acho linda. Depois busquem no Google, cada parte da vestimenta do fariseu tem um significado, um simbolismo. É muito bonito realmente as vestimentas, mas eles se achavam superiores, né? Eles eram uma classe judaica superior, então eles não podiam se misturar com qualquer judeu de classe inferior. Eles eram, afinal de contas, fariseus. Eram muito criteriosos na questão do cerimonial do templo, sabe? Eles faziam parte de um partido judaico que considerava superior, né? Justamente para combater a heresia desse sistema, dessa religiosidade que existia. Tanto é que depois eu queria que quem não esteve conosco nos bate-papos anteriores, vissem quando Jesus ensina esta verdade. Eu vim para exceder a justiça dos fariseus. O que ele quis dizer com isso? Que ele veio para combater esse sistema e ele veio para amar as pessoas. Ele veio para se doar para as pessoas, ele veio para morrer por nós. Ele veio para exceder essa justiça dos fariseus, para ser um exemplo vivo do que é amar as pessoas, coisa que não acontecia entre eles. Estavam muito mais preocupados em manter a judaica, né, uma postura judaica, uma religião perfeita, que na verdade de perfeita não tinha nada, tinha falhas, tinha mazelas, tinha pecados, tinha idolatria entre o próprio povo. Eles estavam mais preocupados com isso do que Jesus ali, a redenção viva na frente deles. Então vamos avançar. Jesus finaliza essa questão do jejum, dizendo que há uma recompensa. Faz a prática do jejum. Essa recompensa, essa prática deve ser feita em secreto, porque em secreto o Senhor recompensa. E também ele diz sobre a questão de ungir, né? Vamos voltar lá, porque eu já passei, eu já fui lá para o final da Bíblia. Espera aí. Ó.
arrume o cabelo e lave o rosto. O 17. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai. O que ele quis dizer com isso, lavar o rosto? No Velho Testamento, né, se a gente analisar a história dos judeus, nos dias que os judeus jejuavam, existia também o dia da expiação, que era um dia de... Era uma fase de jejum, assim, e em sinal de tristeza. Prática em sinal de tristeza pelo pecado de Israel, né, o pecado do povo judeu. Então, durante este momento, quando havia o jejum, eles não podiam ungir-se e nem lavar-se como sinal de tristeza pelo pecado do povo. Isso era uma demonstração de tristeza. Se vocês analisarem o contexto dos profetas, muitas vezes a gente vê isso. Pranto, o rosto, esse sofrimento, porque eles queriam demonstrar profetas levantados por Deus para combater o pecado do povo de Israel durante tanto tempo, muitos contemporâneos, que foram instrumentos usados por Deus para combater, né, o pecado do povo de Israel, mas a gente vê que eles jejuavam e realmente tinham essa tristeza no rosto, em sinal de se identificar com o pecado de Israel. Aí, no Novo Testamento, Jesus disse exatamente o contrário, que o jejum ele tem que ser feito exatamente o contrário, tem que ser feito com alegria, porque é um momento de intimidade com Deus, é um momento em que você está a sós com Deus em secreto e que você vai ouvir dele as verdades que você precisa praticar para a sua vida. Você vai ouvir dele as recomendações que você precisa ouvir diretamente dele. E daí você tem que se lavar, você tem que se ungir, né, combatendo essa prática que era feita no Velho Testamento, justamente se apresentar o melhor para Deus. Assim, Eclesiastes 9:8. Eclesiastes. Meu Deus, derrubei tudo. 9:8. Carla? Travou. Carla fugiu. Travou, Mona. Não, voltei. Voltou. Cadê a tia Carla? Sumiu. Só o dela que travou, né? Acho que sim. O microfone dela acho que tá desligado. Acho que não, mana, porque tem 3 bolinhas verdes ali, ó, no lugar do microfone. Acho que travou mesmo a Eu internet. acho que caiu a internet dela. Tive que entrar no celular. Não sei o que deu na internet aqui de casa. Voltei. Olha! Super rápida. Voltei. Não sei o que deu na internet aqui de casa. Sangue de Jesus é poderoso. E fiquei falando sozinha. E daí não sei o que falei. Tu parou no Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, o que é? 9 o quê? Falei sozinha, todo aqui, embaixo. É melhor assim, não? Peraí. Agora tá melhor. Peraí, deixa eu aumentar o volume. Melhorou, não? Sim. Agora sim, acho que sim. Deus é Pai. Deus é Pai. Deixa eu fazer um negocinho aqui para a gente apoiar o celular.
Melhorou ou não? Sim. Sim. Deus é Pai. Vai dar tudo certo no nome de Jesus. Eclesiastes 9:8. Deus que é Pai. Fui sozinha pro Judas, o gato aqui de casa. Eclesiastes 9:8. Tem algum irmão que pode ler para mim? Posso ler? Por favor. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, a gente vê que no Velho Testamento, né, a questão da unção e lavagem era sinal de alegria para a preparação de alguma festa. E essa mesma proporção, essa mesma alegria, Jesus aqui está ensinando que deve ser o nosso momento de jejum e de oração com Ele, como se fosse uma preparação quando Ele orienta que nós devemos nos ungir e nos lavar, né? Nos lavar para se apresentar a Ele da melhor forma. Exatamente o oposto do que os judeus faziam, da prática do jejum deles. Vocês conseguem entender porque cada contexto que Jesus usa, ele usa para ensinar a verdade que ele queria ensinar através da vida dele, ele usa práticas judaicas, combatendo essas práticas judaicas para mostrar que ele era o Redentor. A forma como as coisas deveriam ser dali para frente. Sempre ele pegava pequenos aspectos da cultura judaica para ensinar o que ele queria ensinar. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Conseguiram entender essa questão do jejum? Sim. Tem alguma dúvida sobre isso? É uma prática linda. O próprio Senhor Jesus é uma referência da importância do jejum. O próprio Senhor Jesus, a gente vê a rainha Esther convocando o povo para jejum antes de conversar com o rei. A gente vê muitos exemplos bíblicos, o apóstolo Paulo, os profetas maiores, os menores, em sinal de jejum. A gente vê muitas referências bíblicas disso, mas vocês não concordam comigo? E é algo muito pouco falado hoje em dia nas igrejas, e muito pouco praticado por nós. Porque, afinal de contas, se a gente entendesse que é um momento entre noivo e noiva, que é um momento especial de separação com Deus, e é naquele momento que a gente vai ouvir lindas verdades dele para as nossas vidas, as orientações sinceras dele para as nossas vidas, se nós entendêssemos a seriedade dessa recomendação bíblica, dessa recomendação feita pelo próprio Senhor Jesus, talvez a gente desse mais importância para isso. Mas vamos avançar para os tesouros no céu, tudo bem, gente? Eu vejo rostos assim tristes, preocupados, abatidos. Tudo bem? Agora eu não consigo ver todas vocês. Não... Olha, o João descobriu que a gente foi pro Meet, entendeu? Está de palhaçada com a gente. Não pode ser assim. Não pode, né? Vamos para os tesouros nos céus, versículo 19. Se vocês quiserem me interromper, se estiver chato, falem. Carla fala menos. Aqui, né, para servir. Capítulo 6 ainda, versículo 19 ao 24, tá? A gente vai para a questão dos tesouros no céu, e depois vai para as preocupações da vida, e aí o bicho pega. E ansiedade. Ai. Não fala sobre ansiedade em época de pandemia, né? Como assim falar de ansiedade, gente? Em época de pandemia, instabilidade do mercado, de tudo, vamos falar de ansiedade e aí o negócio vai ser sério. Mas aqui antes vamos para os tesouros no céu. Aí eu vou pedir para minha irmã ler do 19 até o 24, pode ser? Tá, eu vou ler, tá bom? Isso, amiga, por favor. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus é pai, não padrasto, graças a Deus. Nada contra, viu, gente? Que bênção que são os padrastos enviados pelo Senhor. Gente, aqui o tema principal, a gente vai ver cada versículo que Jesus queria falar, tá? Mas o tema principal que Jesus quer ensinar para mim e para ti aqui é em relação à preocupação com o futuro. É o tema principal deste contexto bíblico. Se preocupar com a segurança do futuro. Essa é a grande preocupação. Aqui Jesus está ensinando um dos grandes ensinamentos dele, na verdade, ali que ele pega firme. Talvez até um dos ensinamentos mais abandonados por algumas igrejas hoje. Tá? Sobre a preocupação financeiramente, sobre uma estabilidade para daqui a 10, 20, 30 anos, sobre essa preocupação da vida daqui a 10, 20, 30 anos. Jesus, ele não está se referindo à preocupação do dia de amanhã, do sustento, né, do dia de amanhã ou depois, mas essa nossa necessidade que nós temos de trabalhar e de se preocupar pensando daqui a 10, 20 e 30 anos. Isso ele vai questionar na nossa vida. Agora a gente vai ver em cada versículo. Do 19 ao 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. O que ele quis dizer? Jesus contradiz, olha só, todo conselho humano para providenciar um futuro financeiramente seguro. Carla, como assim Jesus está contrariando isso? Porque ele está nos ensinando que a nossa segurança não está em bens materiais. Que a nossa segurança está no Senhor, que a nossa dependência está no Senhor. O tesouro material na terra ele pode ser consumido pela traça e pela ferrugem. Já os tesouros nos céus, estes são eternos e não se acabam. Não são consumidos pela traça, corroídos pelo ferrugem, estes são eternos. Então, Jesus está contradizendo essa preocupação excessiva nossa que nós temos de gastar as nossas energias nos preocupando com um futuro financeiramente seguro e abundante e farto daqui a 10, 20, 30 anos. Porque, na verdade, o nosso coração, a nossa dependência vai estar em bens materiais e não vai estar no Senhor. A nossa dependência está no Senhor. Ele que nos sustenta. Jesus ele é muito verdadeiro quando ele combate essa orientação, né, dos homens, esse conselho natural dos homens. E ele continua 21, dizendo assim, ó, cadê? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Se, por exemplo, o meu dinheiro está num cofre, então eu sei que a minha segurança está naquele cofre, o meu coração está ali dentro daquele cofre. Porque eu tenho, afinal de contas, um dinheiro guardado no cofre. Eu tenho uma segurança para amanhã. Eu digo amanhã, futuramente. Mas os tesouros dos céus, se o nosso coração estiver neles, nos tesouros dos céus, lá realmente estiver os nossos corações, as coisas do alto, elas sim são eternas. Jesus está ensinando uma verdade bíblica sobre dependência e se preocupar com o dia de amanhã, no sentido de daqui a 10, 20, 30 anos, depender unicamente dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês, bens materiais, não estou desprezando, e Jesus também aqui não está condenando a questão de bens materiais. De se ter uma casa, de se ter um carro. O que ele está condenando aqui, questionando e confrontando é o fato de que
excessivo do ser humano para conquistar isto como uma forma de segurança para si mesmo. O fato de uma pessoa trabalhar incansavelmente, ser escrava do trabalho, ser senhor do dinheiro, para adquirir bens, para que futuramente ela tenha uma segurança, é isso que Jesus está criticando. Porque essa dependência está nele, essa segurança está nele, está nas coisas dos céus. É isso que ele está dizendo, a nossa preocupação, nosso coração, ele tem que estar nos tesouros dos céus que são eternos. E depois ele continua com vários ensinamentos, né? Porque ele vai tratar sobre a ansiedade, depois sobre as preocupações da vida. No versículo 21, então, assim, ele ensina essa verdade de forma muito forte. Se o nosso coração estiver no nosso, né, onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Quando a gente fala de coração, a gente está falando de um sentimento. O coração é um órgão vital. Se ele para de bater, a gente morre. Né? Não existe, não tem circulação sanguínea, não tem nada, o coração ele para. Jesus ele usa o coração como órgão vital para mostrar isso. O meu coração está ali no meu tesouro. A minha segurança está ali naquele meu tesouro material. A minha segurança não está em Deus e nas coisas eternas. Está naquilo que eu posso pegar, naquilo que eu sei que está lá, e eu sei que nada vai me faltar. Será que nada vai te faltar? Somente Jesus te dá essa condição de segurança. Eu e você precisamos depender dele. E vou dizer uma coisa para vocês, bens materiais, eles vêm e eles vão também. Se eu contar para vocês, isso já dá uns 20 minutos do nosso tempo, mas o meu testemunho de vida, da minha família, a minha família tinha muitos bens, tinha muitos carros, meu pai acabou perdendo tudo. A gente não tem segurança alguma no dia de amanhã. Nós que somos cristãs, nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Né? Nossa segurança não está em bens materiais. São importantes, são. Deus não está questionando o fato de você trabalhar para os tê-los, perdão. Jesus não questiona, não condena isso. Mas Jesus questiona o fato de a gente só trabalhar para ter mais. Uma forma de segurança para o futuro. E isso ele questiona. Isso ele confronta na nossa vida. Então, se eu tenho um carro e o carro está sendo bem aproveitado para minha família, mas eu vou trabalhar para depois deles, converse com Deus se realmente isso é necessário. Será que esse tempo de trabalho, esse tempo que você está tirando de comunhão com a sua família, esse tempo que você está tirando de comunhão com o Senhor, não está te permitindo ter tesouros nos céus, esse tempo precioso? E daí Jesus depois discorre sobre as preocupações da vida e ele vai falar sobre isso. Isso é muito sério, algo que eu e você temos que pensar. É importante, o apóstolo Paulo orienta que nós devemos trabalhar para comer, né? A gente vai ver isso. É importante, mas o excesso, no sentido de a segurança vir de mim futuramente, é isso que Deus está confrontando através dessa passagem bíblica. Então, alguém pode perguntar, né? Pode estar fazendo essa pergunta neste momento e em alguma outra situação podem perguntar para você. O que nós vamos fazer com os nossos bens materiais? Então, quer dizer que a partir de hoje, então, eu tenho uma casa, estou pagando a casa, inclusive a minha, eu e a Caixa, a gente é bem parceira, a Caixa Econômica Federal, né? Nós temos muitos anos de parceria. Nós e a Caixa, quando tem umas irmãs assim, é verdade. Se identificando, assim, glória a Deus por isso, né? Mas o que nós vamos fazer com os nossos bens? Não é errado a gente pagar parcela dos nossos bens, a gente pagar parcelas de carro, a gente adquirir as coisas, não é errado, é o excesso. No sentido de preocupação, no sentido de ter uma segurança no futuro. Aí, se alguma de vocês estiver perguntando o que eu faço com os bens materiais, agora eu vou te devolver uma segunda pergunta. Eu queria que você anotasse no teu rascunho para refletir. E o que nós vamos fazer com a Bíblia? Se você se perguntar, mas eu trabalho tanto, o que eu vou fazer com o bem material? Então, faça essa pergunta para você mesma. E o que eu vou fazer com a palavra de Deus? E o que eu vou fazer com o meu relacionamento com Deus?
E o que eu vou fazer com as instruções dele para minha vida na palavra dele? Porque é aqui que estão os tesouros nos céus. Que a vida é como um sopro. Estamos aqui de passagem. Jesus aqui confronta, porque assim, com a nossa rotina diária, com o fato de a gente trabalhar e se envolver com as coisas, os nossos afazeres, a gente acaba esquecendo desse ensinamento de Jesus na palavra dele. É uma forma de desapego do que é material. Depois, nos versículos posteriores, ele vai nos mostrar o que é necessário para a nossa vida. E que é mais necessário o alimento espiritual do que o material. Tudo bem, gente? A Aninha, a Ideia, eu não vejo mais ninguém aqui. Eu só vejo a Karina. A Ju, a Aninha, agora. As outras eu não consigo. Tudo bem, gente? Eu não consigo ver vocês, mas deve estar tudo bem, né? Glória a Deus, né? Aí Jesus continua sobre a luz do corpo, do 22 ao 23. Olha só. Eu achei tão forte, e acho forte, quando eu paro para pensar nesses versículos, me dá um arrepio. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus, ele teve que usar, tudo bem? Alguém falou alguma coisa ou não, né? Jesus, ele teve que usar uma analogia aqui, porque é como se depois que ele tivesse falado sobre os tesouros, sumiu. Vocês sumiram para mim. Podem só ligar o áudio para dizer que estão comigo. Estamos aqui. Oi. Outra Samila que entrou, gente. Oi, Samila! Oi. No final a gente quer ver o neném, pode não? Tá dormindo. Não pode. Oi. Criança dormindo, a gente não acorda, pelo nome de Jesus. Criança dormindo e a gente anda no pé, né? Deus me livre. Aqui nos versículos 22 e 23, a Rose apareceu para mim. Que bênção, Rose. Tudo bem com o Davi? Tudo. Glória a Deus. Aqui Jesus teve que usar uma analogia com os olhos, né? Porque seria difícil para os seguidores dele entenderem essa verdade sobre acumular os tesouros nos céus. Então ele usa essa analogia para ensinar essa visão espiritual que ele queria ensinar. Eu me perdi aqui, tá? Agora eu apareci. Então, é através dos olhos, né, que nós enxergamos. Se os nossos olhos forem bons, então o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, então haverá trevas. E o que é o olho bom? Pertence à pessoa que tem interesse em Deus e que aceita os ensinamentos de Jesus. É a pessoa que crê em Jesus e acumula tesouros nos céus e sabe que a única e verdadeira dependência e confiança está em Deus. Essa é a que tem o olho bom. E a que tem o olho mau é a pessoa que está tentando viver dois mundos. Presta atenção comigo. Ela não quer abandonar os tesouros na terra, mas também quer os tesouros nos céus. Porque, afinal de contas, os tesouros na terra vão dar uma segurança para o futuro. Mas ela também não quer abandonar os tesouros nos céus. Então, nessa passagem bíblica, Jesus me orienta e te orienta a não confiar em tesouros, somente confiar em tesouros na terra, para nossa segurança própria. Porque, mesmo assim, isso não nos dá uma garantia de futuro, se você parar para pensar comigo. Quem nos garante? Né? Existe aquele velho ditado popular que diz que a vida dá voltas, né? Como eu falei para vocês, como é que é aquela palavra que usa, gente? Filhinha de papai, sabia? Né? Não usa esse ditado, certo? Era filhinha de papai. Estudava em escola cara, tinha carro, completei 18 anos, meu pai me deu um carro, era assim, bem assim, metidinha. Deus me tirou tudo, tá, gente? Glória a Deus por isso.
Sem nada, andando de ônibus, glória a Deus. Eu fui ensinada muito pelo Senhor na minha vida a depender dele, né? Então, bens materiais não nos garantem nada futuramente. A nossa, na verdade, isso é uma forma de cegueira espiritual, se a gente parar para pensar. Jesus nos orienta a não confiar somente nos bens materiais. Ah, cara, mas quem é que vai me tirar a casa? Somente o Senhor Jesus é a garantia de futuro para a minha vida e para a tua. Não é a nossa casa, não é o nosso carro, tá? Eu sou bem sincera em falar para você. Então, caso a luz que há em nós, que há em ti, que há em mim, né, seja trevas, e grandes trevas são. É muito forte isso que Jesus está questionando. A gente fica numa verdadeira escuridão, né, se a nossa confiança está em bens materiais, e não enxerga a verdadeira riqueza que está nos céus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Tudo bem, gente? Não consigo ler mais ninguém, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte. Carla, é errado ter casa e carro? Então, não, nada a ver. Tenha a tua casa e o teu carro, bonitinha, cheirosinha, limpinha. Trabalhe para ter isso. Mas não ponha a sua confiança somente nisso para o futuro. A sua confiança está em Deus. Porque o nosso futuro cabe a Deus. E vem as preocupações da vida. E agora te prepara. As preocupações da vida, tudo bem até aqui? Agora Deus te mudar. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Não cortou a gente. Deus é bom, né? Não cortou a gente. A gente tinha que sair, tinha que ir para um novo livro, sabia? Agora, esse trem aqui do ouvinte, que bênção. E ainda, a Aninha e a Lê estão gravando, gente. Deus é bom, né? Ô, Ju, acho que Deus é bom. Tem que desativar o teu áudio. Opa. Beleza. Eu não vejo mais ninguém. Agora só a Aninha aparece para mim. Vamos para o 25 até o 34. Meu Deus do céu. Quer tomar uma água antes? Agora o bicho pega. Quer fazer um xixi, a gente espera também. 25 ao 34, vamos lá. Eu vou pedir, deixa eu ver, para alguém ler para a gente? A Lê lê para a gente? Taninha, Lu? Leio. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como as flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Meu Pai,
como se fosse um soco no estômago. Quantas coisas aqui Jesus está ensinando para a gente. Eu vou tentar não chorar, eu prometo, assim, ó, porque é um confronto muito forte do Senhor Jesus para a minha vida e para a tua vida. Até mesmo diante do momento em que nós estamos vivendo. 2020 é um ano atípico, né? É um ano que a gente tem enfrentado tantas situações, pandemia, tantas circunstâncias. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas, resumidamente, toda esta passagem, Jesus ele trata sobre a ansiedade. Ele está dizendo para mim e para ti o seguinte: não fique ansioso. Dependa de mim. Confie em mim. O amanhã cabe a mim. Eu estou lá no amanhã. Eu sei o que fazer. E ele vem com cada versículo nos mostrando uma verdade bíblica para nos ensinar que é Ele quem controla todas as coisas. Ele quem controla todas as coisas. Ele é soberano. Deus é um Deus onisciente, é um Deus onipresente, tem conhecimento de todas as coisas, está presente em todos os momentos, tá? E é onipotente. Todo o poder está nele. Este Deus que nós servimos. É neste Deus que nós confiamos. Este Deus, quando a gente consegue imaginar Deus sentado num trono de glória, com querubins, serafins glorificando o nome dele, mas constantemente, se é assim que a gente pode dizer, 24 horas, porque Deus é atemporal, o tempo foi dado a nós, Deus é atemporal, o dia de ontem é como o dia de amanhã. Existem anjos glorificando ele o tempo todo, e esse mesmo Deus, assentado num trono de glória, nas regiões celestiais, é o Deus que nós servimos, tem uma capacidade infinita, soberana, de controlar a minha vida, a tua vida, de conhecer a nossa estrutura, de conhecer o íntimo do nosso coração, de compreender o nosso limite, e tem os mais lindos planos para as nossas vidas. É este Deus que eu quero que você imagine neste momento, que você tenha em mente neste momento. Um Deus glorioso. Imagine, tenta imaginar a glória de Deus neste momento. E é neste Deus que ele vai ensinar, agora, nos ensinar a depender e a confiar. Amém? Então vamos continuar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Essa passagem é literalmente como se fosse um golpe no nosso estômago e um tapa de luva, né? De forma carinhosa de Deus, porque ele está dizendo que ele cuida de todas as coisas das nossas vidas, porque ele cuida de nós. O problema aqui não é nem tanto o que nós vamos comer e vestir amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 10, 20, 30 anos. O problema aqui é a preocupação excessiva, é a ansiedade. Todo esse contexto, toda essa passagem bíblica mostra falta de confiança em Deus e que nós devemos depender de Deus, porque Ele é perfeitamente capaz de suprir as nossas necessidades. Só que existe uma coisa interessante nesse contexto, aqui nesta passagem bíblica. Talvez você tenha ouvido até de forma errada em algum momento da sua caminhada com Deus. Porque muitas pessoas usam um versículo aqui especificamente para justificar que Deus é aquele que Deus vai dar tudo que nós queremos. Não. Esse contexto bíblico se refere à comida e se refere à roupa, vestimenta e comida. E ele vem com criaturas, né, animais, para mostrar isso para a gente. Quando ele diz assim, ó, lá na frente a gente vai ver: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a sua verdade, né? E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Existe um pronome ali, que é o todas. E essas coisas, né?
Essas coisas ele está se referindo a comer e a vestir no contexto bíblico. Não está dizendo que agora a gente vai todas as coisas do mundo, tudo é dado para vocês, não. O contexto bíblico é de comida e de roupa. Coloca isso no teu resumo, tá? Então, esse contexto bíblico, essa passagem vai mostrar que existe uma preocupação excessiva, tá? E demonstra uma falta de confiança de Deus, de dependência de Deus. E daí ele vai discorrendo e diz que se preocupar com comer e vestir daqui a tanto tempo, faz com que a gente dedique todas as nossas forças em busca de material, não do espiritual. E aí que nós perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas. E aí que nós percebemos que a nossa vida passa e que nós perdemos literalmente tempo de qualidade com Deus. É como se a nossa vida espiritual ela estivesse estagnada, não há crescimento, porque são outras preocupações. É claro que, lembrando, sempre retomando, olha a exegese do texto, a hermenêutica. O contexto bíblico aqui se refere à comida e à vestimenta, tá? Mas nós vamos também levar em consideração o momento que nós estamos vivendo, que se trata sobre ansiedade e preocupação da vida, tá? Mas a gente tem que ser justo e fiel ao texto, onde ele está ensinando a verdade sobre comer e sobre vestir, tá? Mas se preocupar excessivamente com isso, com o dia de amanhã, é perder o melhor de Deus para as nossas vidas. E Deus nos criou a imagem e semelhança dele para a gente ter comunhão com ele. E não para a gente ter uma preocupação excessiva com o consumismo e com o trabalho. Olha só que frase linda que eu achei. Se você quiser anotar no seu resumo. O nosso corpo foi planejado para servir a Deus e não para ser o nosso mestre. O nosso corpo foi planejado para servir a Deus e não para ser o nosso mestre. Eu não sei o porquê, mas talvez aqui hoje Deus esteja falando com alguém sobre o trabalho excessivo, tá? Sobre adorar, até mesmo adorar dinheiro. A gente não pode servir a dois senhores, né? A gente viu lá no final do versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não é possível dois ao mesmo tempo. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O contexto bíblico aqui é dinheiro. E depois, nos versículos posteriores, é comida e é vestimenta, tá? Sempre lembrando para a fidelidade ali do texto. O nosso corpo foi planejado para servir a Deus e não para ser o nosso mestre. O 26, o versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Esse versículo mostra o cuidado de Deus com as aves dos céus, com criaturas, né? Então, se Deus tomar conta delas, Deus também cuida das nossas necessidades. Então, Carla, agora eu não vou mais trabalhar e eu vou chutar o balde. Não. Vou dar um exemplo cristão. Vai lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, lá no finalzinho, capítulo 3, versículo 10. Olha a orientação do apóstolo. Cadê Tessalonicenses na minha Bíblia? Achei. 2. Capítulo 3, versículo 10. Jesus, cadê? Coisa linda, né? Meu Deus, não sei como é que Paulo conseguiu conciliar tanto assim. Nem ficou tanto tempo preso, né? Mas assim, ó, quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha a orientação do apóstolo Paulo. Ele era curto e grosso, né, Rose? Não quer trabalhar, também não coma. Quer dizer, então, que a gente não precisa trabalhar? Não, a gente precisa trabalhar.
O que Jesus está condenando no contexto bíblico, voltando para capítulo 6 de Mateus, é o trabalho em excesso, para garantir a provisão futura, uma confiança no material futuramente e uma independência de Deus. Para pensar comigo. Independência de Deus. Tudo bem, gente? Parece que alguém perguntou alguma coisa. Então, Paulo é muito claro ali, muito curto, né? É necessário trabalho também para comer. O versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? É inútil. Meu Deus. Eu vejo rostos assim, ó. Eu vejo rostos assim, ó, franzidos. Eu vejo pessoas assim, ó. Gente, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? É inútil ficar ansioso quanto ao futuro. Também, de certa forma, uma forma de desonra a Deus. Quem pode acrescentar uma vida? Quem pode acrescentar 45 centímetros da sua altura? Quem pode acrescentar uma hora? Quem pode? Não, isso não pode nada. Aprenda uma coisa assim comigo. Eu aprendo isso um pouco todos os dias. Nós não podemos nada, somos nada sem o Senhor. Nós dependemos do Senhor de absolutamente tudo. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é soberano das nossas vidas. Não é o Espírito Santo. Segurar firme na nossa mão. Todos os dias, somos é nada. Eu queria que você só entendesse. Carla, eu sei que eu não tenho que estar ansiosa. Eu sei. Então, Jesus é muito claro aqui, mas como fazer isso na prática? A gente vai conversar um pouquinho mais depois. Como não ficar ansioso? Como não ficar ansioso, né? Porque, de certa forma, se eu agir com as minhas mãos, se eu trabalhar, se eu fizer uma garantia, uma segurança para mim, é justamente isso que Deus está questionando. Que a confiança e a dependência está nele. Versículo 28 e 30. Por que vocês se preocupam com roupas? Ó, lembra o contexto bíblico? Roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Depois procurem os lírios do campo na internet. Como são bonitos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eles dizem que nem Salomão, né, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, vestiu-se como um deles. Deus mostra então, uma vez que Ele cuidará dos seus, que Ele cuidará de mim e de ti. Ele me diz que, né, Ele vai nos alimentar, no versículo 26. Porque a gente, por nós mesmos, não vamos ter capacidade. Depois ele diz que vai nos vestir tal como, né, os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Os lírios do campo não trabalham, nem ficam, e são belos, né? E compara ainda a Salomão. Daí ele avança, e ainda diz que eu e você temos pequena fé, porque se ele cuida do lírio do campo, a gente vai se preocupar. Então ele está dizendo, ou fé pequena, ou mente pequena, ou confiança limitada em mim. E o 31, 32. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Marca esse versículo, 3 pontos principais que ele está se referindo. Comer, beber e vestir, tá? Comer, beber e vestir, o 31, tá? E o 32. Pois os pagãos são aqueles que não são de Deus, não são cristãos, né? É que correm atrás dessas coisas, comer, beber e vestir, dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, não devemos gastar uma vida inteira de uma forma ansiosa, né? Se preocupando com a roupa, com o comer, com o vestir. Porque o material ele pode ser perdido.
Alguém aqui já ouviu de algum irmão, algum testemunho? Eu vi vários na minha caminhada com o Senhor. Que passaram dificuldade financeira. Carlos está dizendo, então, que agora um cristão, ele pode não passar uma dificuldade financeira na vida? Não estou te dizendo isso. Pode acontecer em algum momento. Eu já passei por isso. Muitas vezes. Um aperto financeiro. Sendo filha de Deus, né? Sendo cristã. Chegou o aperto financeiro. Chegou a escassez. Mas nunca me faltou a comida. Nunca me faltou a bebida e nunca me faltou a vestimenta. Já ouviram algum irmão em Cristo que passou uma necessidade, um perrengue financeiro? Algum dia faltou alimento na vida dele? Sempre Deus veio com provisão, sempre Deus veio com sustento. É ou não é, gente? Não consigo ver vocês. Esse Zoom quebrou, essa internet aqui quebrou essa perna da gente. Mas é ou não é? Nunca falta. E aí o 33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus é reconhecer o Senhor Jesus, buscar o reino de Deus, a salvação através de Jesus, e justiça dele. O que é a justiça dele? É a palavra dele, são os mandamentos dele, é a lei dele guardada no coração, é a justiça de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, aí sim é uma ordem, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Está se referindo a essas coisas que a gente lê no versículo anterior, que é a comida, que é a bebida e que é a roupa. Deus nunca nos prometeu luxo, biblicamente falando. A teoria da prosperidade, ela não tem fundamento bíblico. Tá? Eu sou bem sincera em dizer para vocês. As igrejas que praticam isso, se alguma irmã em Cristo estiver aqui nos ouvindo e fizer parte de uma igreja que tem essa teoria da prosperidade, entenda que biblicamente nós acreditamos que não há fundamento, mas nós te respeitamos em Jesus, tá? Porque Jesus nunca prometeu abastança, mas sempre o necessário. Por isso que Jesus ele trata sobre a necessidade básica de comida, bebida e roupa e vestimento. Na verdade, ele nos prometeu. Oi, amor. Falou aqui sobre o reino de Deus, né? Senhorio, certo? O Senhor Jesus criou o governo, né? E justiça de Deus. Entendendo a Laura que eu não peguei. Justiça de Deus. Justiça de Deus se refere à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que vai nos dar a justiça, que vai nos mostrar o que é certo e errado. Ela que é o nosso manual de vida, ela que é a nossa regra de vida. Se nós buscarmos o reino de Deus, o reconhecimento no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e buscar a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, porque ela vai nos orientar o que nós devemos fazer, ela nos mostra como deve ser a nossa conduta cristã, então estas coisas nos serão acrescentadas. Não, esse contexto, esse versículo bíblico, gente, ele é usado de forma errada em muitos momentos. Porque busca o Senhor Jesus em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado na tua vida. Vai ser acrescentado na tua vida bens e bens e bens, não. Aqui, a exegese do texto, tal fiel à palavra, diz que o necessário o Senhor vai garantir para as nossas vidas. Tá? Não luxo. Não o que é superficial. Porque o que for luxo pode nos desfocar da presença de Deus. Pode ser uma forma de senhorio na nossa vida, o que for luxo. Pode nos afastar de Deus. Pode ser um senhor na nossa vida e a gente não pode servir a dois senhores. Então Deus nos promete o necessário. Carla, então a gente vai ter uma vida assim, mediana. Glória a Deus por isso, porque as tuas riquezas, os teus bens, eles têm que estar nos céus. E nada vai te faltar. O essencial básico não te falta. Os teus tesouros, eles devem ser acumulados nos céus. Tudo bem, gente? Estou berrando ou não? Não vou berrar. O 33, né? Se você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, o reino, justiça, na palavra dele, então ele cuidará de você. Ele cuidará de mim. Crente, o cristão, ele pode passar alguma privação financeira. Pode chegar o desemprego na nossa porta.
Pode chegar um momento que a gente tenha que se desfazer de um carro, que a gente não consiga mais pagar a parcela de algum carro, né? Que a gente não tenha como honrar aquele compromisso. E a gente tem que se desfazer daquilo. E glória a Deus por isso. E daí a gente vai continuar a nossa caminhada com o Senhor, mas a comida, a vestimenta e a bebida, ela não nos falta. Deus nos promete o suficiente, não o luxo, a necessidade, Ele nos promete. Por isso que eu perguntei para vocês, se vocês conhecem, porque, olha, eu até lanço um desafio. De um irmão que tenha passado alguma dificuldade financeira, um irmão em Cristo, um irmão na fé, de caminhada, que em algum momento tenha passado por alguma privação financeira, que não tenha chegado o básico e o necessário na vida deles. E daí vem o 34. É ou não é, gente? Estou falando alguma mentira? Deus não... Aqui é uma promessa de Deus, uma consequência para quem buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele, tá? E agora vamos para o 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Meu Deus, o 34 é para arrebentar, gente. O 34 e o 27 tem uma caneta aí, canetinha colorida, marca porque o negócio é sério. O 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Grifa esse versículo porque você vai lembrar dele amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e vai precisar dele todos os dias para a tua vida. O que está dizendo no versículo 34 de forma clara, a gente já lembra? Que nós fomos chamados, se quiser anotar isso, anota. Nós fomos chamados para viver um dia de cada vez. Meu Deus! Nós fomos chamados para viver um dia de cada vez, dependendo de Deus, confiando no Deus supremo, soberano, que sabe de todas as coisas. Deus supre as nossas necessidades. O amanhã trará os seus próprios cuidados. O amanhã pertence a Deus. Conseguem analisar como toda essa passagem está falando sobre ansiedade? E aqui a gente tem uma psicóloga no nosso meio que deve atender muitos e muitos pacientes aflitos, ansiosos, aquela ansiedade assim que chega a doer no peito, que chega a faltar ar, né? Que dá aquele aperto no peito, assim, que você acha que quem nunca? Nós vivemos dias atípicos, né? Vivemos um ano assim desafiador. Carla, o que eu acho muito interessante nessa passagem aqui, e quando você fala, né, que tudo está nas mãos do Senhor, que tudo está no controle dele, para a psicologia, é muito interessante isso, porque para a psicologia, a ansiedade, ela está diretamente ligada a uma crença de incapacidade. Né? Uma crença, toda vez que eu fico ansiosa é porque eu acho que eu não vou dar conta de alguma coisa. E aí, quando você explica esses versículos aqui, que tudo está no controle do Senhor, para que eu vou querer controlar alguma coisa? Aí o meu nível de ansiedade ele vai cair horrores, né? Porque aí eu não vou, essa crença de incapacidade ela vai ficar muito pequena, ela não vai existir mais dessa forma, e aí eu não vou ficar ansiosa. Então, dentro da psicologia a gente vê isso, né? Essa questão da crença de incapacidade, e quando a gente lê esses versículos a gente vê que não adianta eu querer controlar alguma coisa, porque toda vez que eu tento controlar alguma coisa eu vou ficar ansiosa. Então é muito lindo isso, no meu caso, né, como profissional, poder juntar essas duas coisas, e quando eu atendo os clientes que são cristãos, é fantástico, assim, porque eu posso abrir a Bíblia e mostrar para ele isso também, né? Então é muito lindo, eu fico aqui apaixonada, encantada, né, com essa junção do que eu aprendi como profissional e do que o Senhor traz, que tudo está nas mãos dele, que tudo pertence a ele, que tudo que eu tenho é dele, né? Então eu vou ficar ansiosa para quê?
Então, quando a gente lembra disso, fica mais fácil para poder lidar, porque é uma emoção que vai vir, que ela vai acontecer. Né? A questão, porque as pessoas às vezes acham que então eu não posso ficar ansiosa, né? Que isso é um grande equívoco que os cristãos têm, assim, então eu não posso ficar triste, eu não posso ficar ansiosa, não tem nada a ver com isso. A emoção, ela vai vir agora, como eu vou lidar com ela, que vai fazer toda a diferença. E quanto mais eu conheço da palavra, mais fácil para lidar. Então é fantástico. O sentimento, ele existe, ele é real, né? Deus conhece o secreto do nosso coração. A gente vê lá em Salmo 66, que antes das nossas palavras chegarem à nossa mente, o Senhor já sabe o que nós queremos falar. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas limitações. E o sentimento de incapacidade, ele é real. Carla, então, um cristão, ele tem que ser um super-homem? Ele não pode sentir isso é pecado? Não é isso que nós estamos falando aqui essa noite. Esse sentimento vem um dia mal, vem a notícia ruim. E você se sente assim aflito, angustiado, ansioso, porque, como a Karine explicou com os termos técnicos, você se sente incapaz, né, de controlar aquela situação. E daí vem a palavra de Deus, com Jesus na infinita sabedoria dele, dizendo, olha, vocês não têm capacidade de nem acrescentar um dia mais na vida de vocês. Olha, deixa para amanhã os seus devidos cuidados, né? Viva um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. É uma chamada diária para viver um dia por vez. As pessoas que caminham, que têm mais contato comigo, e eu sempre uso essa frase assim, ó, vai dar tudo certo. Não é um mantra de sorte para a minha vida. E as pessoas brincam assim, a Carla tem aquela famosa frase, vai dar tudo certo. Entenda que isso não é um mantra de sorte para a minha vida. Quando eu falo isso, eu reconheço a grandeza de Deus, reconheço a minha total dependência dele, e sem ele eu sou nada. Ele tem poder suficiente, soberano, para controlar qualquer detalhe da minha vida. E a permissão dele para que situações que acontecem na minha vida, a permissão dele, há uma finalidade, há um propósito em todas as coisas. E se houve esta permissão, então vai dar tudo certo. Não é um mantra de sorte, não é um positivismo, e também nenhuma palavra para aplicar a tal da teologia do coaching, né? De que eu posso no Senhor. Na minha força, eu posso no Senhor. Primeiro, porque a gente não pode nada, a nossa força vem de Jesus, a nossa dependência está nele, ele que nos fortalece, ele que nos renova a cada manhã, as misericórdias dele nos renovam, assim renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz, tudo posso naquilo que nos fortalece, um versículo de conforto. Ele sabia que era no Senhor, que era a força do Senhor na vida dele, não era ele próprio. Aí vem uma crise mundial, vem uma enfermidade, vem uma série de situações, vem o isolamento social. O isolamento social, as pessoas elas têm que ficar em casa, os irmãos na fé, por uma série de situações, eles não podem mais frequentar os cultos, nós respeitamos isso, há os grupos de risco, a recomendação de decretos, né? As situações familiares que devem ser consideradas. Esses irmãos da fé, eles ficam em casa, não podem estar de forma presencial. Não estou dizendo que assistir online não seja importante, você não é ministrado. Estou dizendo que o contato entre irmãos, a igreja reunida, isso nos fortalece espiritualmente. O isolamento social, a gente se afastar das pessoas, isso tudo cria um ambiente de insegurança. Isso tudo cria um ambiente, né? E o que vai ser no dia de amanhã? O que vai acontecer? Aí o cristão, ele tem que mais do que nunca se apoiar na palavra do Senhor, a justiça dele, para se permanecer firme até o fim. Porque eu ouvi esse ano de irmãos em Cristo dizerem assim, ó, esse ano está perdido. Como assim? Eu perguntei para esses irmãos em Cristo, esse ano está perdido. Vocês já ouviram aqui isso de alguém em algum momento? Esse ano está perdido, o ano letivo está perdido, 2020 está pagado. Como assim? Parem para pensar que tudo foi permissão do Senhor.
para uma finalidade, para um propósito, inclusive para a igreja dele, igreja brasileira, igreja espalhada em todos os cantos do mundo. Como assim perdido? Que lições nós temos que tirar disso tudo que nós estamos vivendo? Qual deve ser o nosso posicionamento, a nossa conduta cristã diante de tudo isso que nós estamos vivendo? O que vai me manter firme na palavra? O que vai me manter firme na caminhada com Cristo até o fim? Parem para pensar, o ano não está perdido, pelo contrário, é uma oportunidade que você tem em Deus de crescimento espiritual. São dias difíceis, Carla, são tempos difíceis. Gente, eu estou neste momento sentada, onde há 2 meses a minha mãe dormia. E vocês conhecem a minha história de vida. Eu estou falando da palavra de Deus neste momento com vocês, com muito amor, com muita reverência, exatamente onde todos os dias eu vinha assistir a minha mãe, sentada no leito, numa cama, onde eu servia a Deus, onde eu a honrava com todo o meu coração, com todo o meu amor, onde eu entendia que isso era um ministério de Deus para a minha vida naquele momento. Então, o ano não foi perdido. Eu a perdi neste plano, aqui na Terra. Ela não está mais comigo, mas ela está espiritualmente unida em Cristo. E um dia eu vou reencontrá-la. São tempos difíceis. Se cada uma de nós a gente analisar a nossa vida, tudo que nós já enfrentamos este ano, tudo que nós já vivemos com o Senhor, todas as nossas experiências com o Senhor, nada foi em vão, tudo foi aprendizado, tudo foi crescimento, tudo foi para tratamento de caráter, para comunhão com o Senhor. Este ano aqui em casa já passamos por coisas difíceis. Vocês veem um sorriso no meu rosto, porque é o Deus que me dá alegria. Esses dias eu pedi lá no grupo das mulheres oração, porque eu estava me sentindo triste. Eu estava com saudades da minha mãe. Vocês oraram por mim. Nós somos uma família em Cristo. Nós nos ajudamos. Aquele mesmo dia eu compartilhei com a Karina. Me apareceu uma situação, do jeito que eu sou atrapalhada na vida, me apareceu uma situação em que eu fui atender um motoboy na frente de casa, e ao invés de dar boa noite para ele, eu olhei para ele e disse: oi, Trevor, boa noite. Pois não? Olha que louca, como se eu estivesse atendendo o telefonema no meu trabalho. E eu caí na gargalhada. E olha que Deus providenciou na minha vida, eu estava triste, abatida. E Deus permitiu um momento, Deus respondeu a oração de vocês, e ouve. Deus supriu a necessidade do meu coração. É esse Deus que nós servimos, é nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós esperamos. Cristo é a esperança da glória, por Jesus que nós esperamos. Quantas aqui? Eu conheço um pouquinho da história de cada uma. O que nós já vivemos, o que já enfrentamos. Eu converso com algumas, Carla, o que vai ser de setembro? Eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que em setembro Jesus está lá comigo. Não sei o que vai ser de setembro. Não sei o que me vem amanhã. Então eu vivo um dia por vez com o Senhor, porque vai dar tudo certo. Não é um mantra de sorte. É uma convicção tão forte no meu coração, uma certeza tão grande no meu coração que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso e Ele controla tudo. E é por isso que eu falo isso. Seja no teu trabalho, seja na tua família, seja em alguma enfermidade, seja aquelas que foram infectadas com Covid, o que quer que seja em qualquer área da tua vida. A preocupação da vida que Jesus está te dizendo é inútil ficar ansioso, porque entenda que eu tenho controle sobre ti. Eu te conheço como ninguém. Isaías vai dizer que desde a formação dos nossos corpos no ventre, das nossas mães, o Senhor já estava ali acompanhando a formação de cada ossinho, de cada parte do nosso corpo. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. Creia nisso. Agarra esta verdade bíblica para a tua vida, para a tua caminhada com Cristo.
É Deus que te sustenta. É Deus que me sustenta. Não se preocupe. Carla, vem. Me apareceu um dia mal e agora vem a circunstância ruim, apareceu um dia mal. O que eu posso te dar de certeza é que Deus nos promete estar conosco quando chega o dia mal. Essa é a promessa dele. Ele nos promete, ele diz que no mundo a gente vai ter aflições, não vai ser mil maravilhas. Mas quando chega o dia mal, ele está ali do teu lado, ele está ali do meu lado. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Amém, gente? Amém? É isso que nós temos que segurar firme. Segurar firme, permanecer firme até o fim, não se desviar jamais. Se sentiu enfraquecida, se sentiu abatida. Procure uma irmã em Cristo, procure ajuda, se fortaleça na palavra, se alimente espiritualmente. A gente viu lá na oração do modelo do Pai Nosso, né? O pão, o alimento diário que te sustenta. Procure ajuda, procura, não se isole. Não é constrangimento para ninguém. Não é constrangimento para ninguém, nós precisamos umas das outras. É para isso que nós estamos aqui neste momento, nos alimentando da palavra do Senhor, sendo alimentados pelo próprio Espírito Santo, para ficar firme no dia mal. E não se preocupar com o dia de amanhã. Porque o amanhã, o Senhor está lá. Então, é um dia por vez. Fomos chamados para viver um dia de cada vez. E fica firme, minha irmã. Fica firme no dia de hoje, tem amanhã. E fica firme no dia de amanhã e todos os dias. E busque acumular tesouros nos céus. Faça tudo em secreto. Tenha teu momento de jejum, de oração com o Senhor em secreto. Há recompensa para isso. Não se desfoque com as coisas desta vida. A tua confiança, teu foco está em Jesus, como autor e consumador da tua fé. Amém, gente? Tudo bem? Eu não vejo o rosto de vocês. Agora eu só vejo a Rose e a Karina, mas ninguém, todo mundo sumiu. Amém, mano. Ai, agora eu vi o Samuel. Acordou. Amém. Amém, mano. Ai, abram os olhos agora que eu consigo ver vocês. Agora eu vi a Dai, eu vi a Dai. Eu vi todo mundo. Tudo bem, gente? Falei demais, me perdoem, tá? Foi bem. Tomando. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? A Rebeca ganhou. A ideia a Toninha, a Samila, tudo bem? Não vejo você. Ai, queria ver o rosto de todo mundo. Manael, eu tô bem alto. Bem legal. Glória a Deus. Eu gostaria de comentar alguma coisa. Alguém tem algum motivo de oração? Tá tudo bem? Falei muito rápido? Tudo bem. Tudo bem. Semana que vem nós vamos para o julgamento ao próximo. Ninguém pode julgar ninguém, tá? É só essa Bíblia para a gente compreender ali. Mas, de verdade, tudo que nós conversamos aqui essa noite, na verdade, não conversamos na parede de falar, mas tudo que nós estudamos aqui medita para a tua vida, medita no que nós estudamos, pensa todos os dias nisso. Tá? Obrigada por vocês estarem aqui.
a gente vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor neste momento. Estou muito feliz por cada uma de vocês, cada uma de vocês pela Silvia, por tanta gente chega, por tanta gente dá. Obrigada de coração. Vocês são respostas de oração, tá, gente? Vocês são respostas de oração. Eu um dia sonhei por esse momento e o Senhor tem sido bom. A Taninha está escondidinha lá. Vocês são resposta de oração. Deus é maravilhoso, viu? Obrigada de verdade pela vida de vocês. Ô, Ju, Edson, ora por nós, Ju. Abençoada, mulher de Deus. Posso orar? Por favor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, por este momento, Pai. Por tudo que escutamos aqui esta noite, Senhor. Que isso venha frutificar em nossos corações, Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade, Senhor. Por mais uma vez ser usado por filha, tua serva, Senhor, na carne, para nos orientar, Senhor, para trazer a tua verdade sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que essa palavra, Senhor, ela venha frutificar em nossas mentes, Senhor, em nossos corações, Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque mesmo que não é uma pandemia, Tu tem nos guardado, Tu tem cuidado das nossas famílias, Senhor. Tu tens cuidado das nossas vidas, Deus. E a palavra de hoje é gratidão, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por este cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Cada detalhe que Tu nos demonstrado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos guardar, Senhor. Guarda as nossas famílias, Senhor. Guarda cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Amém e amém. Vamos tirar a foto. Agora que eu acabei de chorar. Olha aí. Se ajeitem aí. Peraí. Karina, Samila, se puder aparecer. Frio. Eu também. Eu comecei sem roupa e daí eu botei porque eu tava com frio. Peraí. Chora, tem que tirar foto no começo, porque a gente chora, vira numa coisa, né? A Samila tá aí? Aí, a gente vai tirar uma fotinha. Estou aqui. Sorriam! 3, 2, 1. Mais uma. Peraí. Deixa eu pegar de cima para não aparecer a papada. Assim fica mais bonita. 3, 2, 1. Aí, beleza. Muito obrigada, meninas, viu, pela presença de vocês. Eu sei que hoje passou um pouquinho mais. Estou muito grata a Deus de coração, muito emocionada, de ver cada um de vocês aqui, de verdade. Muito emocionada mesmo. Deus abençoe vocês, tá? Se vocês precisarem, tá? Para aprender mais. E agradeço a Deus por terceira que vem todas as coisas firmes aqui. Em nome de Jesus. Obrigada por deixar participar. Obrigada por deixar participar. Isso, glória a Deus. A gente é toda uma família por Jesus. Uma família só. Beijo, Ana. Tchau. Eu saio agora.